Olá a todos, este é mais um vídeo do canal Ensinar História. Eu sou a Lorena, professora de História da Rede Pública do Paraná e mestranda do programa de pós-graduação em Ensino de História, o Prof. História, da Universidade Estadual de Maringá. Esta série de vídeos fazem parte do meu projeto de dissertação de mestrado, no qual eu me propus a fornecer no YouTube uma espécie de mini curso sobre livros didáticos, sobre como você, professor, pode talvez escolher um livro didático melhor para você e para os seus alunos e ficar atento principalmente às questões mais importantes dentro da concepção da ciência histórica, que são as questões de tempo e evidência. Então, muito mais que ensinar conteúdos, nós devemos passar para o nosso aluno como a ciência histórica funciona, como pensar historicamente. Então, é por isso que eu desenvolvi esse projeto e eu espero poder contribuir um pouquinho mais para a sua formação e quem sabe até que você se anime a continuar estudando mais sobre o assunto e pensando como montar as suas aulas e como ensinar de uma forma que não seja meramente, um depósito de conteúdos para os seus alunos. Espero colaborar com isso e estou disponível para diálogos também no e-mail que está aqui embaixo. Você, professor de História, pode estar se perguntando o que é que eu afirmo quando eu digo que você não deve ensinar conteúdos de História. Não é que eu estou afirmando que ensinar conteúdos não seja importante. É claro que quando nós ensinamos História, nós devemos obrigatoriamente ter um conteúdo em mente. O que eu quero dizer é que o ensino de conteúdos por si só, ele não faz o aluno pensar historicamente. E isso não sou eu que estou afirmando, são os vários autores dos quais eu me baseei para escrever a minha dissertação. Quando a gente pensa no conteúdo e no ensino de história, a gente tem que entender que esses conteúdos, eles perpassam muito mais a ideia de decorar do que propriamente de aprender como a história funciona, como é feita a história, como é pensar história. Então, muitas vezes os professores têm dificuldade também em romper com essa prática, porque ela é uma prática que persiste desde o ensino catequético, e a gente vai falar mais sobre isso, mas essa prática de romper com a ideia de ensino de conteúdos, ela é muito difícil. Nós, professores, a gente tem essa ideia de que a gente precisa ensinar a maior parte de conteúdos que a gente puder para os alunos, que existem nos capítulos do livro didático e que eles precisam ser vencidos. Quando que nós precisamos ensinar para o nosso aluno aquilo que é importante para a realidade dele. Muitas vezes eu me questionei qual é o sentido de ensinar para o meu aluno um conteúdo do qual ele não vá se apropriar. Porque por maior que seja a relação que a gente faça com esse conteúdo, qual é o impacto desse conteúdo na vida desse aluno? Consigo aproximar esse conteúdo, talvez, na realidade que o meu aluno está inserido? Essas questões elas são muito pertinentes, porque elas fazem nós questionarmos o porquê ensinamos o que ensinamos. A ideia do nosso ensino de história ser assim vem do século XIX, de quando a história se forma enquanto ciência e depois quando ela se forma enquanto disciplina escolar. Então, entender como é essa formação da história enquanto disciplina, entender como a ciência histórica ela se forma, é importante para nós entendermos qual é a função da história que nós queremos, o porquê nós ensinamos aquilo para o nosso aluno, o que a gente quer com isso. A gente quer que o nosso aluno passe no vestibular? A gente quer que o nosso aluno se aproprie desse passado e que ele, a partir desse passado, ele traga novas reflexões para o presente dele?
A gente quer que esse aluno simplesmente passe um tempo pela escola? Qual é o objetivo que nós temos para o nosso aluno ali? Então, antes de começarmos o nosso curso, eu peço que vocês reflitam sobre essas questões, sobre como você ensina seu aluno, que tipo de metodologia você usa, por que você ensina os conteúdos que você ensina. Muitas vezes o professor se sente obrigado a ensinar alguns conteúdos, quando na verdade ele não é. Então, eu queria que você se questionasse, por que você ensina esse conteúdo, por que você faz da forma como você faz, ou seja, qual a metodologia você usa e qual é o sentido que você espera que o seu aluno tenha a partir daquilo que você está ensinando. Então, eu acredito que esses são os princípios básicos para esse curso, para essa reflexão. Eu não estou aqui para dizer para vocês o que você, como professor de história, deve fazer. Longe de mim pensar isso. Eu estou aqui propondo para você uma reflexão da sua prática. Eu acredito que nós, enquanto educadores, a gente deve estar o tempo todo refletindo o que nós fazemos. Faz parte da natureza da educação, faz parte da natureza de nós como professores, educadores. Então, eu acredito que questionar e levar o aluno a pensar é importante. E tão importante quanto isso é questionar o nosso próprio dia a dia e a nossa prática escolar, nossa prática docente. Então, peço que você reflita sobre essas questões e que acompanhe ainda mais esse curso comigo. É importante refletir que a história, até o século XVII, ela era entendida como mestra da vida, como uma formadora de caráter, formadora da tradição e perpetuadora dos costumes. É por isso até mesmo que ela tinha uma dimensão ética muito clara, como Margaret Hago diz, ela se recolhia às tradições, ela recolhia os concepções do passado e ela dava então essa continuidade dos costumes e essa moral. Por isso que a história, até durante esse século, ela é entendida como a condutora da vida, a orientadora, a moralizadora. Então, a história, os relatos do passado, a ideia de se relatar ao passado, ela tinha essa concepção de história, da história enquanto guia para as concepções do presente da vida das pessoas. A partir do século XVIII, portanto, a história deixa esse caráter somente moralizador para agregar também um caráter nacionalizante. Então, a partir desta concepção anterior, é somado a ela a ideia de que a história deve, portanto, fornecer as condições para a construção das identidades nacionais. Por isso que ela vai se preocupar em organizar a história de forma cronológica, determinar o seu caráter científico, se preocupando com a produção principalmente da história dos grandes feitos e dos grandes heróis. Então, é a partir desta mudança no século XIX é que nós temos uma preocupação com o caráter científico da história. Esta ideia de se pensar a história, ela vai ser influenciada principalmente pelo modelo Rankiano, né, influenciado pelas ideias de Leopold von Ranke, que vai se apoiar então na crítica documental e na organização cronológica dos fatos. Como eu disse anteriormente, esses fatos, eles eram os fatos considerados importantes, ou seja, os fatos ligados principalmente ao Estado e, em especial, aqueles fatos que tinham alguma ideia de representação desse caráter nacionalizante. Além dessa concepção de história do século XIX, da história da escola metódica, nós temos também a concepção de história pautada aí no materialismo histórico, que principalmente
ganhou bastante ênfase com a ideia da história vista por baixo. Não é um nome adequado, né, para as ideias que esses historiadores vão propagar, mas é a ideia então de novos atores, principalmente aqueles que não são os possuidores dos meios de produção, ou seja, pessoas simples das classes operárias, que elas possam fazer parte então da história, que elas possam ser estudadas e que elas possam ser entendidas, né, como sujeitos históricos. Então, essa história vista por baixo, ela dá ênfase principalmente, então, sobre as pesquisas sobre economia e sociedade, esta sociedade, como eu disse, englobando diferentes atores e não somente os grandes heróis e os grandes feitos, como era, então, a concepção de história da escola metódica. Pensando aqui na função da história, a história, portanto, do século XIX, a escola metódica, ela vem com a ideia de cientificizar a história, ou seja, dar um caráter científico a ela, mas também ela tem a ideia de formar, então, essa unidade de nação, que todos possam entender o que é fazer parte daquela nação e ter um passado em comum. Já a ideia marxista, portanto, ela tem a ideia de preparar, então, as massas para se entender qual é o sentido da luta de classes, para que elas possam entender a sua participação na história, para se entenderem como sujeitos históricos, senhores de suas ações, e a partir daí, então, que elas possam tomar esse controle da sua vida e, logicamente, para empregar isso contra a história dos análises. A partir do século XX, com as suas diversas fases, questiona então o papel do presente e do passado, pensando e trazendo então novas concepções para a ciência histórica. Dentro dessas novas concepções, a ideia de novos problemas, novas abordagens e novos objetos, ela acaba por condensar todas essas ideias. Então, o que seriam esses novos problemas? Seria justamente questionar os documentos para se entender além daquilo que foi proposto anteriormente. As novas abordagens seriam então as novas metodologias utilizadas por esses outros documentos e a ideia então desses novos objetos era entender que a história não possuía somente esse caráter de se inspirar nos documentos oficiais. Neste ponto é importante entender que a história dos positivistas ela não deixa de lado os documentos que não são os documentos oficiais. Acontece que eles não dão o protagonismo para esses documentos. Então, a documentação oficial, ela é a documentação protagonista, das quais você tem as outras documentações para fazer parte do conjunto da pesquisa, só que esses outros documentos que não são os documentos oficiais, documentos do governo, né? Eles são apenas apêndices, então, para esses documentos. Não é que eles não utilizavam esses documentos. Eles utilizavam, acontece que eles não eram tão importantes assim. Então, os análises, eles dão essa elevação para essa documentação. Eles retiram a concepção de que só o documento oficial é importante e que os outros são apenas bases para se colaborar com as concepções desse documento oficial. Eles dão a ideia, portanto, de que esse documento que não é oficial, essas outras formas de documentação, elas são e podem ser utilizadas como o documento principal, como a fonte principal para a pesquisa histórica. Então, essa é o grande diferencial dos análises. Eles trazem essa ideia de que outros documentos podem ser utilizados além dos oficiais, como a primeira documentação da pesquisa, como a documentação base da pesquisa,
A partir dessa nova concepção de história, então, que os análises trazem, eles trazem também uma modificação da função da história. Então, a função da história, que antes era a ideia de ser moralizadora, posteriormente de dar um caráter nacional e depois a ideia de consciência de classe, ela passa, então, a história passa a ser entendida, então, como entender a própria natureza humana e a formação do ser humano. A ideia é que a partir da concepção do passado e dos atores do passado, nós, seres humanos do presente, nós poderíamos então desenvolver uma capacidade mais empática, desenvolver também essa compreensão do outro, do outro sujeito, respeitar esse outro sujeito e entender essa essência humana, percebendo que nós, seres humanos, somos finitos. Pensando ainda na função da história, eu me baseei nos estudos de alguns autores, como Jörn Hazen e Paulo Freire. Jörn Hazen é um autor alemão que estuda didática da história e teoria da história, e o Paulo Freire é um autor brasileiro, né, mundialmente conhecido, que vai se dedicar então ao campo da pedagogia, atuando principalmente na concepção da pedagogia libertadora, a concepção pedagógica que ele mesmo inventou para alfabetizar de forma mais rápida os seus alunos. Essa forma de alfabetização, ela se apoia principalmente na ideia de trabalhar com os alunos os conceitos e as ideias e os objetos que fazem parte do dia a dia deles. Então, para Paulo Freire, a educação ela tem a ver principalmente com esse cotidiano do aluno e com a ideia de como ele vai usar isso que ele está aprendendo no seu dia a dia. Jörn Hazen também pensa nisso, ele pensa mais no caráter da história especificamente e não na ideia pedagógica. Ele vai pensar principalmente na disciplina de história e ele vai refletir principalmente o porquê da disciplina de história parecer que é morta, né? Como ele, nas palavras dele mesmo, ele diz que a disciplina de história parece um ramo morto da ciência, porque é se ensinado algo que dá a ideia de ser pronto para o aluno, quando na verdade o conhecimento histórico, assim como qualquer outro conhecimento científico, ele continua sendo sempre atualizado, sempre são feitas novas descobertas, sempre são refeitas análises, sempre surgem novos documentos e novas descobertas. Então, porque as outras ciências muitas vezes têm essa ideia de dinamicidade e a história vai se apoiar então apenas nessa ideia, nessa concepção dos fatos prontos, né? Então esse é o ponto principal em que o Hazen vai se dedicar a entender. E a partir desta ideia teórica que ele faz, dessa construção teórica que ele faz, ele acaba também perpassando um pouco sobre as concepções do ensino de história. Não que fosse a ideia principal dele nunca foi falar sobre ensino de história, ele é um autor da teoria da história. Pensando ainda na concepção de Hazen sobre a história e sobre a função da história, para ele acredita que não tem como a gente diferenciar a aprendizagem em história da orientação para a vida. Para ele, o ensino de história e a aprendizagem em história, ela tá entrelaçada a essa ideia de orientação para a vida, porque é a partir da minha concepção de história, da forma como eu entendo o passado humano, é que eu vou tomar as decisões do meu dia a dia. Então, é bem interessante como ele pensa essa questão e por isso muitos autores que trabalham com o ensino de história, as pesquisas de ensino de história, tem se apoiado nos seus escritos. É justamente por ele entender entender que não tem como a gente dissociar essa aprendizagem da orientação para a vida.
É lógico que para o autor, ensinar e orientar para a vida não é algo que nós possamos fazer diretamente. Nós damos as condições para que o aluno desenvolva o seu próprio pensar histórico e a sua própria capacidade de orientar a sua vida. Jörn Riesen, ele entende que nós não vamos entregar modelos culturais prontos, mas que o próprio aluno ele vai então refletir, superar as suas condições iniciais, superar as suas reflexões individuais e pensar de forma coletiva e social sobre o que o que ele estuda sobre o passado e a forma como ele entende o passado dele e da coletividade onde ele se encontra. Por isso, quando ele fala dessa orientação para a vida, ela é muito mais do que aprender simplesmente aprender sobre o seu próprio dia a dia, mas aprender para vencer o senso comum, romper com o senso comum e entender o caráter científico, entender a cientificidade das coisas e principalmente a cientificidade da história. Para Riesen, portanto, quando não há essa aprendizagem de forma eficaz, ela perpetua condições de preconceito. Ensinar história, portanto, quando nós vamos para a sala de aula, nós devemos sempre ter em mente qual é a função da história que nós temos e que nós queremos atingir com os nossos alunos. Pensando na aprendizagem em história e também nas concepções de Jörn Riesen, cabe ressaltar que a escola ela tem um limite de atuação. Ela não é a única formadora nas concepções de ensino de história, então ela não é a única que vai formar o indivíduo para suas condições, para ele se orientar na vida prática, e ela está muito longe de ser o único viés pelo qual o aluno vai aprender sobre história. Para Riesen, outros elementos da nossa sociedade, eles colaboram para essas concepções de história que os indivíduos vão ter, que eles vão se apropriar. Então, nós temos, por exemplo, a influência da internet, né, dos grupos sociais onde a pessoa está envolvida, e esses grupos sociais, tanto online como pessoais. A gente tem também as concepções dos grupos religiosos, dos grupos políticos. Então, nós temos uma série de grupos que influenciam as concepções de história que os nossos alunos eles apresentam e o restante da sociedade também. Então, muito mais do que ensinar conteúdos, a história ela tem que se preocupar com ensinar para que o aluno compreenda como a história funciona cientificamente, para que ele entenda que não são meras opiniões, não são somente concepções das quais as pessoas pensaram a respeito e tomaram uma conclusão sem nenhuma investigação, sem nenhum método específico, né? Então, nós temos que fazer o nosso aluno entender que existe um método científico, que a história possui esse método científico e para que ele entenda essa diferença entre a disciplina, entre a história científica e as narrativas históricas que outros grupos eles vão se apropriar para os seus próprios objetivos. Então, o objetivo da história, enquanto ciência e enquanto ensino de história, é promover a empatia, é promover a emancipação dos sujeitos e é promover esse entendimento que ele próprio pode ser senhor das suas ações
porque ele pode ser autor do seu presente e, consequentemente, construtor do seu passado, para que o aluno possa entender que essa relação entre fatos, personagens, passado, temporalidade, ela influencia na sua tomada de decisões no dia a dia, e que essa tomada de decisões ela é construída por ele a partir destas concepções de passado em que ele entende. Por isso que aprender história vai muito além de aprender somente as concepções do seu grupo presente, do próprio indivíduo e talvez até da sua própria nação, mas vai se colocar no lugar do outro. Esse trabalho e esse exercício de se colocar no lugar do outro, ele é fundamental para a construção dessa ideia de empatia que eu disse anteriormente. Então, para mim, a função da história, ela tá enviesada nessa concepção de fornecer mecanismos para que os alunos possam criar métodos para que eles se orientem para que eles possam se orientar na sua própria vida, para que eles desenvolvam essa capacidade, né, da própria orientação para a vida, que não seja uma orientação para a vida simplesmente pela tradição, mas que ela possa ser uma orientação para a vida questionadora, que leve esta ideia de criticar o seu dia a dia e de questionar as ações do passado e questionar as ações do presente também. E além disso, para que ele também respeite o outro, entenda e se coloque no lugar do outro. Porque só assim nós vamos também promover uma cultura de paz tão necessária para a nossa sociedade atualmente. Pensando também nos estudos de Paulo Freire, a crítica do autor ela se dá principalmente à concepção do que ele chama de ensino bancário, onde um aluno é um mero depositário de conteúdos, onde o professor, com o seu conhecimento científico, deposita no aluno, portanto, os conteúdos dos quais ele deve aprender. Não há, a partir daí, uma relação de troca ou de construção científica, de construção de conhecimento por ambos. Há apenas a ideia, então, de que o aluno deve aprender, deve se apropriar daquilo que o professor está dizendo e ele é um mero receptor de conteúdos. Essa crítica do ensino bancário feita por Paulo Freire é por ele entender, portanto, que o aluno ele é muito mais do que somente um receptor, mas que essa prática ela leva, portanto, a uma construção alienante do ser e por isso é que ela deve ser combatida. Paulo Freire, portanto, vai dizer que é preciso ensinar os alunos a pensar certo e que para ensinar esse aluno a pensar certo, a questionar o seu dia a dia, a entender o seu papel como sujeito, é preciso também que o professor pense certo e que ele permita que os alunos, ele forneça as condições, né, para que os seus alunos também possam desenvolver esse pensamento. Por isso que para o autor é importante entender a visão de mundo do aluno, mas não somente a visão de mundo do aluno, mas ampliar essa visão de mundo. Não é para que o professor ensine somente conteúdos que envolvam o cotidiano do aluno ou que envolvam a realidade do aluno, mas é que para o professor parta da realidade do aluno para que ele possa romper com essa realidade e pensar além desta realidade. Por isso, para o autor, mais importante do que aprender a ler é aprender a ler o próprio mundo. Então, para Paulo Freire, o aluno ele não deve desenvolver apenas as capacidades de ler e escrever, mas que ele deve desenvolver também a capacidade de entender e compreender
como é o seu mundo, como o seu mundo funciona, como outros mundos funcionam e como ele está inserido nesse mundo, né? Qual é a sua participação também neste mundo. Por isso, para Paulo Freire, é importante se entender e respeitar o mundo do aluno, mas transformar todos esses saberes que os alunos já trazem em sabedoria. Então, é aliar tanto o conhecimento que os alunos já possuem, dos seus saberes sobre o mundo, os seus saberes sobre os diversos assuntos, aliado a esses novos saberes que são propostos pelo professor em sala de aula. Então, é se trabalhar esse saber para posteriormente se desenvolver um outro conhecimento, um novo conhecimento a partir dessas duas concepções. Dentro dos limites impostos a ambos os autores, né, Riesen e Freire, nós podemos entender que os dois pensavam essa emancipação do sujeito, um dentro da pedagogia, o outro dentro da concepção histórica, mas os dois entendem que a formação do ser humano ela deve, portanto, permitir que ele pense por si só, tome as suas atitudes por si só e que ele possa ter essas condições para esse desenvolvimento da capacidade de pensar e de agir por meio da sua própria reflexão. Pensando no método Paulo Freire, ele pode ser também um grande aliado ao ensino de história. Ele traz 3 etapas, sendo elas a investigação, a significação e a problematização. E dentro dessas 3 etapas que servem à alfabetização, nós podemos pensar também que ela pode servir à alfabetização de história, ou seja, para a própria ideia de se entender as fontes históricas e a concepção de ensino de história mais próximo da ciência histórica. Por quê? Porque na investigação, por exemplo, que seria quando os alunos eles investigam palavras que fazem parte do seu dia a dia, os alunos poderiam então investigar essas fontes históricas. A significação, que seria o entendimento dessas fontes históricas, o que elas representam, como que elas se apropriam dessas concepções. E por último, a problematização, que seria então a ideia de se questionar essa fonte histórica com os alunos, levantar novas hipóteses, novos problemas junto com eles, para pensar também até mesmo a solução desses problemas encontrados. Então, esse método que Paulo Freire usa para a alfabetização, ele pode ser também pensado em qualquer atividade científica que você possa desenvolver com seus alunos, porque ele faz parte da ideia da formação mesmo do pensamento científico, da investigação, da problematização, da apropriação que você tem desse próprio conteúdo, desse próprio aprendizado que você desenvolveu. Um grupo de grande inspiração e que tem influenciado muitas pesquisas aqui no Brasil é o grupo da educação histórica, ou também conhecido como History Education, que tem como principais nomes Peter Lee, Rosalind Ashby e também a lusitana Isabel Barca. Aqui no Brasil nós temos vários historiadores que trabalham com a perspectiva da educação histórica. Aqui no Paraná nós temos a Maria Auxiliadora Schmidt, que coordena um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Paraná. Nós temos também a Marlene Cainelli, que coordena um grupo de pesquisa na Universidade Estadual de Londrina. E também nós temos a Márcia Elisa Teté Ramos, que tem se dedicado agora a desenvolver pesquisas no Prof. História, na Universidade Estadual de Maringá, onde eu estudo. Então, a History Education, ela vem com a preocupação de investigar a consciência histórica dos alunos e questionar também
como eles pensam e quais são essas influências que eles estabelecem em suas relações sociais para que podem colaborar para a formação dessa consciência que eles têm. Para você que não sabe o que é essa consciência histórica é como a pessoa pensa historicamente, como ela desenvolveu esse pensamento histórico e como ela vai agir a partir dessa concepção de história que ela tem. Esses historiadores se baseiam, então, em 4 tipos de consciência histórica. Nós temos, então, a consciência tradicional, a exemplar, a crítica e a genética. Não é meu objetivo aqui falar sobre essas consciências. Eu acredito que tem outros pesquisadores que são muito mais capacitados que eu para discorrer sobre isso. Mas cada uma dessas consciências é a ideia de como a pessoa ela vai agir. Então, a partir da concepção histórica que ela tem, se ela tem uma consciência tradicional, ela vai agir de acordo com a tradição. Se ela tem uma consciência exemplar, ela age através do exemplo. Se ela tem uma consciência crítica, ela vai agir refutando tudo aquilo que foi feito anteriormente. E se ela tem, então, uma consciência genética, ela vai refletir sobre o assunto, entender a concepção histórica do período em que ela se insere, a concepção histórica do evento do qual ela está sendo questionada e, a partir daí, então, formular uma nova relação a partir dessas concepções de passado e presente. Então, essas 4 consciências históricas, é lógico que elas não são tão simplistas como eu expliquei, mas mas é só para quem não conhece poder ter uma ideia de como é cada uma delas. Então, a partir dessas 4 consciências, são desenvolvidas inúmeras pesquisas para entender como os alunos pensam, de onde eles retiram as informações para responder a essas explicações históricas que eles têm para o seu dia a dia. Então, nós temos uma grande quantidade de pesquisas que vão para essa área de atuação, que é a área, então, da educação histórica. É importante dizer que uma das principais preocupações da educação histórica é promover um ensino de história que signifique o aprendizado e que passe além dessa memorização de fatos, né? Para que essa aprendizagem ela promova realmente conhecimento, né? Ideias e sabedoria. Então, essa concepção ela se baseia também na ideia de que o aumento da experiência ela é importante para que possa se entender qual é a percepção de mundo da pessoa, para que ela possa entender os outros mundos e para que ela entenda essa diversidade social, econômica presentes no nosso planeta e que ela possa assim respeitar ao outro e reconhecer o outro como indivíduo, como pessoa e como ser humano. Uma definição de educação histórica do que é a educação histórica que eu gosto, que eu vou ler para vocês, eu vou escrever ela aqui do lado para vocês. Então, a explicação da Ana Catarina Simão, que é uma pesquisadora também portuguesa. Ela diz o seguinte: a educação histórica investiga a construção do pensamento histórico e a formação da consciência histórica de crianças e jovens no intuito de, a partir de dados empíricos, perceber como os alunos aprendem história, que conceitos estruturais ou de segunda ordem mobilizam na sua construção de conhecimento histórico, como constrói a sua consciência histórica, ou seja, como dão sentido à história para si mesmos. Por fim, a ideia do desenvolvimento das pesquisas em educação histórica é que isso possa promover para os alunos, para as crianças e os adolescentes, o desenvolvimento de competências
para o desenvolvimento da sua própria consciência histórica. Dentro dessas competências, a professora Isabel Barca elenca 5 competências que são essenciais para esse desenvolvimento. A primeira delas seria saber ler fontes históricas diversas e também as mensagens diversas e nos formatos diversos. A segunda seria confrontar as fontes com as suas mensagens, as suas intenções e as suas validações. Depois, saber selecionar essas fontes para confirmar ou refutar as hipóteses formuladas. Depois, saber entender ou procurar entender os nós e os outros, né? Que a pesquisadora quer dizer com isso é entender os diferentes espaços, as diferentes sociedades e os diferentes contextos e entender todas as peculiaridades dessas sociedades dentro do seu tempo. E por último, seria então levantar novas questões e novas hipóteses, né? Pensando aí, considerando as diversas perspectivas, é a ideia de considerar essas várias perspectivas dentro da cientificidade proposta então pela ciência histórica. A ideia, portanto, é que essas competências elas sejam estimuladas de forma progressiva para os alunos e que eles possam desenvolver as suas próprias consciências dentro da reflexão da sua vivência. Esse trabalho todo, ele consiste na própria proposta da professora Isabel Barca, que é a ideia de empoderar o próprio ser humano, empoderar mesmo esse sujeito cheio de experiências, expectativas e ações para o presente. A ideia de não formar pessoas que reproduzam, mas sim pessoas que questionam a realidade, que pensam a sua realidade, refletem sobre ela e agem sobre essa realidade.